Você pode ter o melhor equipamento, os destinos mais incríveis e toda a vontade do mundo de mergulhar, mas um erro simples pode transformar tudo isso em frustração, ou até em perigo. Existe um universo fascinante logo abaixo da superfície do mar, um mundo onde o silêncio reina, a gravidade desaparece e cada mergulho é uma nova descoberta. Mas esse mesmo universo não perdoa distrações. E a verdade é que muitos iniciantes abandonam o mergulho logo após a primeira experiência ruim, e quase sempre por motivos que seriam totalmente evitáveis. Então, como evitar que isso aconteça? Quais são os deslizes que mais comprometem a segurança e o prazer de quem está começando? E o que você precisa saber agora para garantir mergulhos seguros e memoráveis? Hoje vamos mergulhar fundo nessas respostas e revelar os 10 erros mais comuns que mergulhadores iniciantes cometem e como evitá-los. Se prepare, pois essas dicas podem ser o divisor de águas entre uma experiência ruim e uma vida inteira de aventuras no fundo do mar. Só que antes de seguir, precisamos entender melhor como começa a jornada de um mergulhador e por que os primeiros passos são tão decisivos. Respirar debaixo d'água, flutuar entre cardumes, explorar corais e visitar naufrágios. O mergulho é uma experiência única que mistura aventura, paz e conexão com a natureza. Para muitos, é o mais próximo possível da sensação de voar. E é justamente essa combinação de liberdade, adrenalina e beleza que atrai tanta gente para o fundo do mar. Mas por trás desse encantamento existe uma atividade que exige atenção, preparo e respeito às regras. E é exatamente nesse momento, entre o fascínio e a responsabilidade, que começa a jornada do mergulhador iniciante. Nos primeiros mergulhos, seja em um curso básico como o Open Water Diver ou em um batismo supervisionado, tudo é novidade. Cada equipamento é uma descoberta, cada sinal é uma linguagem nova e cada descida traz um frio na barriga diferente. E justamente por estar em fase de adaptação é normal cometer erros, não por descuido, mas por falta de experiência. Erros simples, porém com o potencial de transformar um mergulho prazeroso em uma situação desconfortável ou até perigosa. Por isso, conhecer os deslizes mais comuns e saber como evitá-los é essencial. A seguir, vou mostrar os 10 erros que todo mergulhador iniciante comete e como garantir mergulhos seguros, tranquilos e inesquecíveis. Erro número 1. Deixar o cilindro em pé solto. Pode parecer inofensivo, mas deixar o cilindro de mergulho em pé sem apoio é um dos erros mais clássicos e potencialmente perigosos que um iniciante pode cometer. Fora que, em praticamente qualquer centro de mergulho do mundo, isso é motivo para pagar uma cerveja para o instrutor ou para quem flagrar a cena. Mas a brincadeira tem um fundo sério. Um cilindro cheio pesa facilmente mais de 15 quilos e tem um centro de gravidade alto. Isso significa que ele pode tombar com facilidade, principalmente em ambientes com vento, chão irregular ou movimentação constante, como um barco. E quando um cilindro cai, o estrago pode ser enorme. Se atingir o pé de alguém, pode causar lesões graves. Se cair sobre um regulador ou outro equipamento, pode danificar peças caras e ainda colocar em risco a segurança de outros mergulhadores. Em casos extremos, se a válvula for atingida, há risco de vazamento súbito de ar, um cenário perigoso. E para evitar isso é simples, basta apoiá-lo em uma superfície estável, deitá-lo no chão ou fixá-lo em um suporte apropriado. É um cuidado básico, mas que demonstra profissionalismo e respeito pelo equipamento e por todos ao seu redor. Erro número 2. Não preparar a máscara corretamente. Poucos momentos são tão frustrantes quanto mergulhar e perceber que sua máscara está completamente embaçada logo nos primeiros minutos. E o pior, é um erro super comum entre mergulhadores iniciantes. Uma máscara embaçada compromete a visibilidade, aumenta a ansiedade e pode até estragar a experiência. Mas a boa notícia é que esse problema é fácil de evitar. É só preparar sua máscara adequadamente antes de cada mergulho. Isso inclui aplicar uma solução anti-embaçante, lavar com um pouco de detergente neutro, shampoo de bebê ou até mesmo usar a sua saliva, o método mais tradicional e eficaz entre mergulhadores experientes. Além disso, é importante lembrar que máscaras novas vêm com uma fina camada de silicone nas lentes, o que facilita o embaçamento. Antes do primeiro uso, remova essa camada com uma pasta de dente, esfregando delicadamente e enxaguando bem, ou com um produto específico para a limpeza de máscaras. Esse cuidado simples já garante uma visão muito mais nítida lá embaixo. E se você quer mais detalhes sobre como proceder com cada uma dessas técnicas, temos um vídeo que fala exatamente sobre como lidar com o embaçamento da máscara. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Erro número 3. Não usar a proteção térmica adequada. Sentir frio durante o mergulho é mais comum do que parece, quase sempre acontece por um motivo simples, a roupa de neoprene errada.
Mesmo em águas que parecem quentinhas na superfície, a temperatura pode cair bastante em profundidades maiores. E quando o corpo esfria, o desconforto vem rápido, afetando não só o prazer do mergulho, mas também a segurança e o consumo de ar. Sendo assim, a escolha da proteção térmica ideal depende de vários fatores: temperatura da água, duração do mergulho e o quanto você sente frio. Uma boa dica é observar o que um instrutor ou guia local está usando, eles conhecem bem as condições. Se você costuma sentir frio facilmente, opte por uma roupa um pouco mais grossa, 3 a 5 milímetros para águas tropicais, por exemplo. Já se você mergulha em locais frios, vale investir em uma roupa semi-seca ou até seca. Estar confortável faz toda a diferença para curtir o mergulho do início ao fim. Erro número 4: levar equipamento demais. A empolgação de ter o próprio equipamento é enorme e totalmente compreensível. Mas muitos iniciantes acabam caindo na armadilha de levar tudo de uma vez, como se cada mergulho fosse uma expedição científica. Carretilhas, lanternas, pranchetas, câmeras. Quando você percebe, está mais parecendo uma árvore de Natal do que um mergulhador. E o problema é que excesso de equipamento mais atrapalha do que ajuda. Aumenta o consumo de ar, o arrasto e dificulta a mobilidade. Além disso, pode te distrair, fazer com que você perca o foco no mergulho e até danificar itens valiosos. Logo, a melhor estratégia é simples: leve apenas o essencial para aquele mergulho específico. Conforme for ganhando experiência, você vai entender quais itens são realmente necessários e o que pode tranquilamente ficar no barco. Erro número 5: não soltar o cilindro. Essa é clássica entre iniciantes, e quase todo mundo passa por isso pelo menos uma vez. Em muitos barcos de mergulho, os cilindros ficam amarrados aos bancos para não caírem durante o trajeto. Aí o mergulhador faz tudo certinho, coloca o equipamento, abre o ar, checa o manômetro e, na hora de levantar, descobre que está literalmente preso ao banco. Por isso, depois de se preparar, verifique sempre se o cilindro está solto antes de tentar se levantar. É um detalhe simples, mas evita aquela cena constrangedora de tentar sair com o cilindro ainda amarrado. Erro número 6: gastar energia na superfície. Muitos mergulhadores no início esquecem que estão com uma das invenções mais úteis do mergulho, o colete equilibrador. Ele serve não apenas para controlar a flutuabilidade lá embaixo, mas também para te manter confortável na superfície. Se você está se debatendo ou fazendo força para se manter na superfície antes do mergulho ou depois de subir, está fazendo algo errado. Basta inflar o colete e deixar que ele faça o trabalho pesado. Afinal, você está literalmente usando um colete salva-vidas inflável. Isso poupa energia, reduz o cansaço e torna a experiência muito mais agradável, especialmente em dias de mar agitado. Erro número 7: achar que é melhor do que realmente é. Ficar nervoso antes de um mergulho é totalmente normal e até saudável. Essa cautela mantém você alerta e atento ao que está fazendo. Mas logo após tirar a certificação, é comum que a confiança cresça mais rápido do que a experiência, e é aí que mora o perigo. Esse comportamento tem até nome: efeito Dunning-Kruger. Um fenômeno psicológico em que pessoas com pouca experiência tendem a superestimar suas habilidades. No mergulho, isso pode levar a decisões arriscadas, como descer mais fundo do que o planejado ou ignorar sinais de desconforto. E a melhor forma de evitar isso é simples: mantenha a humildade e o respeito pelo mar. Quanto mais você mergulha, mais entende que o verdadeiro aprendizado está justamente em reconhecer os próprios limites. Erro número 8: não verificar o manômetro com frequência. Um dos erros mais comuns entre iniciantes é olhar o manômetro apenas quando o instrutor manda. Mas controlar o seu consumo de ar é responsabilidade sua e um hábito que você precisa desenvolver desde cedo. Saber quanto ar você ainda tem e o quanto está consumindo é o que garante um mergulho tranquilo e seguro. Portanto, a regra aqui é: verifique seu manômetro a cada 5 minutos aproximadamente. Isso ajuda a entender seu próprio ritmo de respiração, planejar o tempo de fundo e evitar surpresas desagradáveis. E vale reforçar: essa atenção é ainda mais importante quando as condições estão diferentes do habitual, como em águas frias, com correnteza ou em mergulhos mais profundos onde o consumo aumenta. Estar atento ao manômetro é um dos sinais de maturidade no mergulho e uma das melhores formas de cuidar de si e do seu dupla. Erro número 9: mergulhar mesmo se sentindo mal. Uma das regras de ouro do mergulho é: se você não está bem, não mergulhe. Seja por um resfriado, enjoo, dor de ouvido ou simplesmente porque não está no clima, não há problema nenhum em ficar de fora. O mar vai estar lá amanhã. E não se preocupe, ninguém vai te julgar por isso. Só avise o guia ou a tripulação para que saibam que você não vai entrar e pronto. Forçar o mergulho quando o corpo ou a mente não estão 100% pode transformar uma experiência incrível em um pesadelo. E honestamente, o único risco real de não ir: seu duplo pode acabar vivendo aquele momento épico, tipo o encontro com um golfinho unicórnio, e ficar falando disso durante o resto da vida. Erro número 10: andar com as nadadeiras.
Esse é um daqueles erros que são engraçados até o momento em que alguém se machuca. Andar com as nadadeiras nos pés parece simples, mas é a receita ideal para tropeços e tombos épicos, especialmente quando você está com um cilindro pesado nas costas. E o motivo disso é óbvio: nadadeiras não foram feitas para andar, e sim para nadar. Então, o ideal é calçá-las só quando você já estiver prestes a entrar na água. Se não tiver jeito e precisar caminhar, faça isso de lado ou de costas, com calma e segurando em algo firme. Pode parecer detalhe, mas evitar esse pequeno deslize pode te poupar de um tombo nada divertido. Ou seja, mergulhar pode até ter seus desafios, mas continua sendo uma das experiências mais transformadoras que alguém pode viver. Porém, como toda jornada incrível, ela exige preparo, atenção e humildade. Os erros que vimos aqui não são motivos de vergonha, são marcos naturais do processo de aprendizado. E o que separa um mergulhador inseguro de um confiante não é a ausência de falhas, mas a capacidade de aprender com elas. E lembre-se, todo mestre já foi um iniciante. Todo mergulhador experiente já teve uma máscara embaçada, um cilindro amarrado ou um susto que virou lição. O verdadeiro progresso acontece quando você transforma cada desafio em degrau, cada deslize em conhecimento e cada mergulho em uma oportunidade de evolução. Por isso, aqui vai o recado final: invista no seu crescimento contínuo. Vá além da certificação básica. Explore especializações, aprenda com quem tem mais experiência e mergulhe com consciência, respeitando seus limites, seu equipamento, seus parceiros e, acima de tudo, o oceano.